Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Diga amém. Está fazendo um barulhinho aí? Será que sou eu aqui? Está controlado. Qual a importância do seu chamado? Você se lembra do teu chamado? Não é só o meu pastoral, não é só o pastoral, o seu chamado. Por quê? Quando você chega na igreja, você, se fosse aí um termo bem prático, você conhece a Jesus, depois você vai até namorar Jesus, depois você vai ficar noivo de Jesus, por isso que ele chama a igreja de noiva, e você vai casar com ele. Então essas etapas, elas fazem parte de um chamado. Ninguém que sirva no ministério, nenhum pastor, ele simplesmente acordou de manhã e falou: eu sou pastor. Não, ele entregou a vida a Deus, ele foi discipulado, ele começou a aprender. Em algum momento da sua trajetória, ele decidiu servir no ministério. Ali ele foi crescendo, e ele até chegou ao ministério pastoral. Eu cumpro um papel apostólico aqui, outros cumprem um papel de mestre, de profeta, de evangelista. Então, aí é uma outra dimensão. Mas por que esse tema, o chamado? Sabe o que acontece? A gente pode convidar muitas pessoas para fazer parte do ministério, mas a pessoa que está ali sem ter um chamado, ela cansa demais a gente. E eu preciso ensinar você. Sabe por que ela cansa? Porque ela é aquela criança que só quer fazer o que agrada. Ela não quer participar de um treinamento, ela não tem um devocional. A gente fica falando: olha, vai ter aqui e tal, um treinamento para voluntário, olha, nós temos um na mesa. Aí é aquele líder que não deu para vir. Hoje, coitado, esse eu posso até dar um testemunho. Ele foi pegar um carro em Guará, não conseguiu pegar o carro hoje, por causa de uma série de problemas de documento, e teve que voltar de ônibus. E aí, voltar de ônibus, ele dependeu de uma série de coisas, ele não conseguiu chegar. Mas tem pessoas que não é o caso. É um voluntário que ele, não vou lá hoje não, eu tenho meu futebol. O chamado não deixa a pessoa fazer isso. O chamado, ele traz uma responsabilidade, ele traz uma conscientização
Diferente desse tipo de pessoa, e a gente vai ter, e eu não estou reclamando não, até porque a igreja não vai ter todo mundo 100%. Agora você pode ser esse 100%. Você escolhe ser esse, entendeu? Você escolhe isso daí. Então a questão do chamado, ela faz com que muitas coisas sejam diferentes na vida. Algumas delas eu anotei aqui para te falar. Primeiro, o chamado, ele revela a sua identidade, e junto com a sua identidade, o seu propósito. O que aconteceu com Moisés? Moisés, vem cá. Você vai libertar o meu povo. Você vai ser o meu libertador. Você não vai ser conhecido mais como aquele que matou um egípcio, ou aquele que foi jogado no rio. Não, você será conhecido agora como libertador. Quando Jesus chama Pedro, o que ele fala? Você não é mais essa pedrinha não, Simão. Você agora é Petros, é uma pedra grande agora. Você agora não vai mais pescar peixe, você agora vai pescar homens. Então a identidade sua, o seu propósito, ele é feito na hora do teu chamado. Por isso que existe uma proporção que 100% da igreja, 20% servem, 80% são servidos. É triste esse número. Por quê? Uma igreja tem 1.000 pessoas, tem 200 voluntários e tem lá 800 pessoas. 800 pessoas que têm chamado, que poderiam estar agindo em várias áreas, em várias frentes, mas eles decidiram entrar e sair da igreja. Está errado? Não, mas aqui é um discipulado para pastores, líderes e fominha da palavra. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus por isso aí? Então, o chamado te coloca na rota da tua vida. Eu tinha uma rota, feliz, pleno, satisfeito. O irmão perguntou: apóstolo, você sonhava em ser pastor? Eu falei: nunca. Me converti, amando Jesus, gostando de contribuir na igreja, né, com os talentos que a gente tinha, mas estava numa boa. Deus começou a abençoar meus negócios. Nossa, Deus, maravilha. Ia para a igreja com alegria. Eu estava na igreja terça, eu estava na igreja quinta, eu estava na igreja domingo de manhã e eu estava na igreja domingo à noite. Isso foram 5 anos da minha vida. 5 anos da minha vida. Por quê? Porque eu tinha um chamado, e esse chamado, conforme ele foi desenvolvendo, o que aconteceu? Eu fui ficando mais comprometido com a minha chamada. Por isso que não olhe para uma pessoa descomprometida com o seu chamado, no sentido de, ele não é referência para você, ele não é uma pessoa para você olhar e falar assim: eu quero ser igual ele. Não é. Você precisa olhar para referências que te puxam para cima. Tem alguém aí ou não? E sempre vai haver essa referência que te puxa para baixo. Aí o que acontece? É o seu chamado que te firma na rota. É o seu chamado que te firma diante das crises. Porque não é porque eu tenho chamado que eu não vou ter crise. Pelo contrário. Não é porque você tem um chamado que você não vai ter crise. Não, irmão. Se você está numa posição no seu trabalho, tem níveis de crise que tem a ver com o seu trabalho. E eu acho engraçado, fazendo um parênteses aqui, uma pessoa que está desenvolvendo no ministério, está indo bem e tal, uma hora ela chega e fala assim: apóstolo, eu queria conversar um negócio com o senhor. Aí eu já sei, bem bucha. Maioria. Eu não quero mais servir no ministério, não, porque eu tive um problema assim com fulano de tal, e eu vim aqui falar para o senhor que para mim não dá não. Eu falo: poxa, você está há quantos anos aí na liderança? Não, estou há 2 anos e meio. Quantos problemas desse tipo você teve? Não, esse foi o primeiro. Nossa, ainda bem que foi um só. Puxa vida, então quer dizer que o primeiro problema, seja de que ordem for, seja de que natureza for, então é assim, é o primeiro problema, eu entrego e que se lasque as pessoas do ministério, que se lasque as pessoas da igreja, porque eu estou insatisfeito com fulano, nem às vezes é com o pastor da igreja. É isso daí? Não, gente. Se alguém estava pensando, agora vai ter que esperar uns 4 meses, não é não? Se alguém estava com essa ideia, fala assim: nossa, vou ter que esperar uns 4 meses, não vai ficar ruim para mim. Mas para isso é isso daqui.
para a gente trazer para uma liderança um nível de maturidade que no domingo à noite não dá para a gente falar isso, que a gente perde umas 20 pessoas. Agora, se a pessoa é fominha da palavra, ela vem, por quê? Eu, quando me converti com a minha chamada, eu não sabia que eu tinha uma chamada dessa, mas eu comecei a gostar de ouvir mensagens sobre liderança, mensagem sobre vida pastoral. Eu comecei a frequentar primeiro cafés de pastores, eu comecei a frequentar ambientes de liderança, e junto com aquele ambiente eu comecei a frequentar ambientes de congressos, voltado também para a igreja. Mas o que isso foi me fazendo? Isso foi me forjando. E aí, diante das crises, o que vai sustentar você é o seu chamado. Diante de uma situação complicada, é o seu chamado. Agora, se alguém te obrigou, se você está lá servindo, porque você tem um amigo que você gosta demais, e porque ele está lá no louvor, você fala, enquanto meu amigo estiver lá, eu estou no louvor. Eu, no seu lugar, entregaria o cargo. Por quê? Porque isso não é por mim, isso é pelo Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, amém? Porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E olha, meus amados, não, porque não dura, eu sei que não dura, porque a gente procura lidar com excelência, paga um preço muito alto por isso, a gente procura entender que tem níveis, eu sei disso, mas não dá para levar a obra de Deus de qualquer jeito. Por isso que uma pessoa, quando começa a faltar muitos, a gente chama, quando ela começa a ter um comportamento diferente, a gente chama. Por quê? Porque você está servindo na obra de Deus, as pessoas estão olhando para você na obra de Deus, os visitantes estão reconhecendo em você alguém que um dia ele quer ser. Quem está aqui, diga amém. Então é isso, o seu chamado de Deus, o próprio Deus vai te pedir conta. Ele não vai pedir conta do que ele não me chamou para fazer. Ele vai me pedir conta do que ele chamou para que eu faça. Eu não fui chamado para tocar violão, eu nunca aprendi a tocar um instrumento, eu nunca me interessei, eu nunca ouvi uma voz que me mandasse fazer isso. Então Deus, Ele não vai sentar diante de mim e vai me julgar por que eu não toquei violão. Mas provavelmente, eu tenho essa consciência, Ele vai me julgar porque eu não plantei mais igrejas, porque eu não empoderei mais pastores, porque eu não fiz aquilo que eu fui chamado para fazer. Aí eu vou dar desculpa para Ele. Mas se eu tenho um chamado, eu vou prestar conta do meu chamado. Lembra da parábola dos talentos? Ele não quis saber se para quem ele deu 5, ele pediu um nível de resposta. Não, ele deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, e ele falou, bora trabalhar. Quem recebeu 1 deveria estar tão animado quanto quem recebeu 5. Quem recebeu 2 deveria estar tão animado quanto quem recebeu 1, porque era mais fácil, mas também tão animado quanto quem recebeu 5. E a prova disso é que quem recebeu 5 saiu imediatamente. A Bíblia diz que quem recebeu 2 saiu imediatamente, ou seja, ele não ficou olhando para quem recebeu 5. Então o chamado não é para ter inveja do outro, chamado é para você sair e fazer o que Deus te chamou para fazer. Amém ou não? Então não adianta você falar assim, eu queria ser tanto lá, eu queria fazer igual apóstolo. Mas você está disposto a pagar o preço da minha chamada, ou fazer igual apóstolo, chegar aqui domingo, pregar, e aí depois que acaba o culto, as pessoas querem te abraçar, conversar com você, e você fica ali falando assim, eu queria tanto esse lugar. Isso não é chamado, isso é inveja. Eu estou falando aqui com pessoas chamadas, amém? Amém? Escute, eu vi algumas coisas na caminhada pastoral e serve para qualquer área do ministério. Uma delas, você na sua chamada, não dê direito, é isso que eu estou te dizendo, não dê direito para ninguém validar a sua chamada ou invalidar a sua chamada. Tem os dois lados. Não espere que você precisa ser validado por alguém. Porque quando eu falo ser validado por alguém, é porque é muito comum, e eu vivi isso, então eu posso te falar,
você esperar que pessoas próximas a você reconheçam o seu chamado. E isso é ótimo para o ego da gente, mas para Deus não muda nada. Sabe por quê? Porque o chamado que tem que ser validado é quem te chamou. Não adianta, pode chegar na tua casa e falar: olha, mãe, Deus está me chamando para o ministério pastoral, eu tive uma reunião com o apóstolo, olha, mãe, em nome de Jesus, eu estou sentindo de Deus que Deus quer que a minha vida seja no altar. Falar: ai, meu filho, mas você não tem nada a ver com isso. É ruim ou não é? É ou não é? É horrível. Agora, o que seria um mundo ideal? Ai, meu filho, que coisa linda, que maravilha, que coisa extraordinária. Ai, que olha como que eu tenho orado. Por que eu te falo isso? Por 2 episódios. O primeiro episódio foi quando eu falei com a minha sogra. Minha sogra, a amo, está tudo certo. Falei: minha sogra, Deus está me chamando para o ministério pastoral. Aí a primeira coisa que ela disse: ai, Paulo, mas você não sabe o que é isso, Paulo. Oh, mas ninguém sabe. É só depois que você entra. Sim ou não? Alguém sabe o que é casamento sem casar? Não sabe. Aí eu falei: não, minha sogra, mas eu estou sentindo... Ai, Paulo, mas olha, é muito difícil. A vida de pastor é complicada. A vida de pastor tem algumas limitações. A vida de... Oh, mas isso não tem a ver, vida de pastor ser fácil, eu entro. Vida de pastor ser difícil, eu não entro. Isso tem a ver com o chamado. Isso tem a ver com aquilo que Deus falou com você. Quem está aqui? Aí eu chamei um grupo de amigos para falar assim: gente, vocês me ajudam a pagar o aluguel, porque eu vou começar a pregar o evangelho. Eu vou começar a ganhar almas para Jesus. Aí esse grupo, uma parte: não, tudo bem, vê, fala comigo. Outra parte ficou assim, com aquele olhar, tipo, não acho que isso vai ser legal. Imagine se eu tivesse deixado a palavra da minha sogra, que era importante para mim, e se eu tivesse deixado essa reunião com um grupo de amigos meus e dissesse assim: não, é verdade, não, porque olha só, minha sogra é crente, 100 anos de Assembleia de Deus, está falando para mim isso, eu acho que é um sinal de Deus. Os meus amigos, que foram os primeiros que eu pedi apoio, estão meio divididos, uns indo até por consideração, outros ficando meio de segunda, olhando com aquela... Sabe quando você vende um projeto para alguém e ele olha com aquela cara assim: não gostei? E se eu tivesse pego o meu chamado e deixado isso aí validar ou invalidar? Por isso que eu tenho na mesa agora, esse ano. Porque eu acredito que tem uma geração que ainda não nasceu, que vai enfrentar isso, uma geração de pastores. E eu acredito que tem uma geração que talvez ela está esperando essa validação para romper. Não, irmão. Moisés estava sozinho no deserto, sabe por quê? Porque quando Deus chama, não chama de 2. Não chama nem a mulher junto. Ou então chama a mulher. Não, meu negócio é com a mulher, eu não vou nem falar com o marido dela, depois eu explico para o marido dela. Mas não chama de 2, chama um. Quem está aqui? A segunda coisa importante você ouvir é que pessoas chamadas pensar só nas coisas boas do ministério. Só nas coisas boas. Ai, eu vou pregar todo domingo. É uma coisa boa, para quem gosta. Ai, vou passar meu dia orando, preparando mensagem e atendendo uma pessoa, dando uma direção para ela. Não vai ter cartão de ponto, não vai ter patrão falando na minha cabeça. Ele pensa que é só isso o ministério. Coisa boa. Que eu vou orar e Jesus vai curar, que eu vou abrir a boca e a igreja vai bombar. Coisa boa. Que as pessoas serão salvas. Só coisa boa. Está errado? Não. Só que dependendo daquilo que você está construindo,
A hora que você colocar a mão na massa, você vai achar que você não tem chamado por causa das dificuldades que apareceram, mas as suas dificuldades só apareceram por causa do seu chamado. É aí que está o negócio. É aí que está a dinâmica do chamado. Os seus inimigos, eu vou falar disso um pouco mais para frente, os seus inimigos serão proporcionais à sua chamada. Olha o nível de chamada que tinha Abraão. Ele já começou com alguém pegando a mulher dele, irmão. O negócio é feio. Quando ele achou que o negócio estava bom, já quiseram matar o filho dele. Quem que era o que queria matar o filho dele? O próprio Deus. Isso são provas que vêm. Ele sempre estava envolvido em alguma coisa. Aí é um parente dele que está lá entre morte e vida, e ele tem que já numa certa idade ir lá atrás resgatar. Ele estava sempre diante de uma prova, diante de uma luta. Moisés, quando teve o chamado dele, ele falou: ô Jetro, eu preciso atender um chamado de Deus. Você fica com a minha esposa aqui, você cuida dela, tua filha. Irmão, Moisés ficou tão perdido nas demandas que ele não voltou para buscar a mulher dele. Ele não voltou. Tem que ler Bíblia. Ele não voltou. Ele estava tão envolvido com as demandas que teve um dia que Jetro falou: minha filha, arruma suas coisas aí, faz suas malas, que eu vou te levar para Moisés. Cara, não vem te buscar não. Por quê? Porque ele se afundou nas demandas. Meu amado, minha amada, chamado não é uma profissão que você entra numa empresa e você não gosta da empresa, você chega para o teu marido e fala, você chega para a tua esposa e fala: eu não vou ficar naquela empresa, eu não gostei. Chamado, quando você entra, você não olha mais para trás, você só tem direito de ir para frente. Será que tem alguém para dar um amém aqui? Você não tem direito mais de desistir, você não tem direito mais de dizer assim: quer saber, eu não quero mais saber de igreja. Não, irmão, talvez isso aconteça porque pastores, por má formação, não é informação, má formação, ele acha que ele vai ganhar todo mundo para Jesus, a família dele que se lasque, a saúde dele que se lasque, a vida social dele que se lasque, porque agora ele tem um chamado e ele vai morrer pelo chamado. Aí Jesus não nos chamou para morrer. Aí quando chega lá na frente, uma sucessão de problemas, e isso aí no outro da mesa, ou um deles eu vou falar, você começa a se perder na sua chamada. Você começa a querer resolver o problema de todo mundo ao teu redor, e nessa de resolver o problema de todo mundo ao seu redor, você resolve o problema de ovelha, mas você resolve também o problema de cobra que está do teu lado, você resolve o problema de serpente que está do teu lado. Você, ao invés de resolver problema de ovelha e matar a serpente, você vai criando todo mundo, você se perde. Mas eu não vim aqui dizer para você que quando você se perde na chamada, você fica perdido na chamada, porque quando você se perde na chamada, tem um Deus que te chamou, que vai lá e te coloca na rota certa novamente. É isso. Olha aqui, que eu disse, o seu chamado levantará os tipos de adversário. Se você é peso-pena, você só vai ter adversário peso-pena. Se você é peso leve, você só vai ter adversário peso leve. Se você é peso médio, é só peso médio. Por quê? Isso é bíblico. Não, isso é UFC. Não, isso é bíblico. Deus não dá uma carga que a gente não suporte carregar. É que na hora que Deus dá aquela carga limite do seu chamado, você pensa: ah não, isso não é para mim, como aquele líder. Ah não, não dá, posso, eu vim entregar meu ministério, porque eu não aguento não. Olha que coisa boa, imagina só, que maravilha você lidar assim com a vida. Ah não, está muito complicado isso aqui, eu vim aqui entregar. Ah, não vai, diga não vai. Diga não vai. Então o nível da sua conquista, ele tem muito a ver com a sua chamada. Por isso que não se empolgue com a chamada de ninguém, se empolgue com a tua. Se anime com a tua. Ninguém é menos ou mais. Tem um irmão, eu falo por mim, a minha chamada. Se depender de mim, agora, ligar as luzes da igreja, eu vou lá e consigo ligar as luzes da igreja. Mas se eu tiver que resolver problema de som da igreja, esse culto não vai ter som. Se eu tiver que resolver problema do louvor,
esse culto não vai ter louvor. Por quê? Não é a minha chamada. Então a minha chamada não é mais importante que a sua chamada. Nós somos importantes, cada um na sua chamada. Quem está aqui, diga amém. Escute, você pediu grandes conquistas, então pode esperar grandes adversários. Sabe uma das coisas que eu sempre tive desejo? De um ano para cá, que eu comecei a ver isso acontecer. Um ano para cá. Eu sempre tive desejo de falar para pastores e líderes. Mas eu só tinha o desejo e eu tinha informação. Eu tinha muita informação. Tenho muita informação. Só que quando você vai falar para um pastor, para um líder, com informação, a palavra entra no ouvido, vai para a mente e vai embora. Quando você vai falar pastores, líderes, com a experiência, com a revelação, a palavra entra no ouvido, vai para a mente e desce para o coração da pessoa. Você está entendendo aí ou não? Por isso que não adianta colocar uma pessoa aqui, e é normal acontecer, porque ele tem que começar, você coloca um pregador aqui, que está, de repente, você dá uma oportunidade para ele, é um menino da igreja, é uma pessoa da igreja, ele está com muita informação. E muitas vezes não tem nada errado, eu sei assim, mas ele não tem ainda a experiência daquilo que ele está pregando. Eu poderia pregar isso aqui há 10 anos atrás? Sim. Mas eu não teria a experiência do meu chamado, porque agora, em 2025, eu completo 18 anos. 18 anos. Eu olho para vocês hoje diferente. Eu olho para alguém que me elogia diferente. Eu olho para alguém que me critica diferente. Eu olho para alguém que com 2 cultos aqui, ele fala, meu Deus, esse é o melhor lugar do mundo. Eu olho diferente. Por quê? Porque eu não sou mais aquele mesmo Paulo que começou com muita informação. A mesma coisa é você. Você não pode ser infantil ao seu chamado a vida toda. Quando Deus chamou José, ele era um garoto. Mas José não saiu dali para ser governador do Egito. José saiu dali para ralar em torno de 15 anos. E não foi ralar, irmão, no bem bom, ele ralou com força. Por quê? Porque dependendo daquilo que Deus quer que você produza, vai ser o nível da prensa que vai te espremer. Será que tem alguém aqui ou não? Dependendo do nível do que Deus quer tirar de você, é o nível que Ele vai precisar esmagar você, e não tem nada errado. Sabe o que tem errado? Se você não tem um chamado. Se você não tem um chamado, você desiste. Por isso que a gente fala sobre temperamentos, por isso que a gente faz mudanças. Eu posso acreditar que a Eduarda, ela estaria muito bem no louvor. Eu falo, Eduarda, você podia estar no louvor? Aí a Eduarda vai, animada, vem para o louvor. Só que aqui, ela não tem pegada, ela não tem afinação. É uma pessoa maravilhosa. Fala, Eduarda, será que você não deveria tentar um outro ministério? Ela não pode ficar triste, ela não pode ficar chateada. Por quê? Porque o chamado dela está se encontrando. Ninguém tem o chamado para fazer algo ruim, irmão. Eu enrolei para fazer. Não, eu toco violão para a glória de Deus. Não, você toca lá na tua casa para a glória de Deus. Na igreja tem que tocar bem. Eu vi que você não gostou. Então não dá, ué. Eu gosto de pregar o evangelho. Então tá bom, vou preparar. Você tem 10 minutos para pregar uma palavra antes de eu pregar. Aí chega aqui, ele não vai. Fala, irmão, você vai ter que treinar mais. Estão matando a minha chamada. Não, eu estou poupando o povo de sofrer. Pegou aí ou não? É discipulado, irmão. Não adianta você ter muita coisa se as pessoas não estão recebendo a muita coisa que você tem. Olha para quem está do teu lado e diga assim, Deus falou com você aí. Olha só, a sua chamada atrai pessoas para o seu lado. É uma bênção, sim ou não? Só que você tem que ficar atento, porque não vem só coisa boa. Às vezes vem aproveitadores. Eu estou falando aqui no nível pastoral. Daqui a pouco eu chego no voluntariado. Aproveitadores é gente que está procurando uma oportunidade. Quando nós começamos uma igreja,
teve um dia que tinha 5 pastores na igreja, lá em São José. 5 pastores. Aí o irmão chegou para mim: apóstolo, tem 5 pastores congregando aqui. Falei: ó, faz um café e chama os 5. Fala que eu quero conversar com eles. Mas não fala que chamou os 5, não. Chama cada um, fala: ó, apóstolo, quer tomar um café? Que dia? Quinta, 5 da tarde. Ah, eu venho. Chegou os 5 lá. Aí eu bati um papo, tomamos um café. Eu bati um papo. Que papo que eu bati? Eu já não era o Paulo de quando começou. Eu já era o Paulo um pouquinho mais maduro. Eu falei: ô, galera, é o seguinte, estou sabendo que vocês estão vindo aí, é uma honra ter vocês aqui. Me conte a sua história. Aí ali um conta a história, aí você nota que a história dele não bate. Aí eu falei: olha, maravilha vocês estarem aqui. Só que para vocês serem pastores aqui, vocês têm um caminho. Nós não pegamos uma pessoa que é pastor, chega aqui, é pastor da nossa igreja. Ele tem um caminho. Então, o caminho é esse, assim, assado e tal. Não chamamos você de pastor, porque você aqui não é o pastor. Então, eu não posso estar na igreja e falar: está aqui o pastor João. A igreja vai entender que você é o pastor. Então, eu tive essa reunião. Dos 5, um ficou. E ficou mesmo. 4 não apareceu mais. Mas a felicidade que eu fiquei quando eu comecei o ministério e chegou um pastor, eu falei: meu Deus está aprovando o meu ministério, porque veio um pastor para congregar conosco. Sangue de Jesus tem poder. Que luta que foi. Agora, isso não significa que no decorrer não chegaram pastores e que Deus preparou para estar conosco, nem que fosse por um tempo. Quem está aqui? Mas eu estou mostrando para você, a chamada pode atrair. E aí você, talvez por estar conectado com o apóstolo, tem gente que quer pular as etapas. Eu dou aula nisso. Então, o pastor Jeff está conectado comigo, aí chega alguém e fala assim: já sei, eu quero estar na mesa com o apóstolo, eu quero estar andando no carro dele, eu quero passear de moto com ele. Não vai. Não, vai ter que construir. Não vai. Sabe por quê? Porque eu aprendi que quem Deus coloca é provado e aprovado. E eu aprendi que quem Deus não coloca, eu posso aprovar que não vai dar certo. Então eu não me empolgo com essas coisas, porque eu aprendi nos anos do meu chamado, estou ensinando a igreja, e se servir para algum líder ou pastor que está nos assistindo, quem está aqui, diga glória a Deus. Então, o próprio Jesus disse: nem todo aquele que me chamar Senhor entrará no reino dos céus, mas quem é que vai entrar? Aquele que faz a minha vontade. Então escute, nem todos vão estar com você para sempre, nem todos virão para você para coisa boa, principalmente no meio gospel. Tem que ficar atento, sim. Eu estou aqui num discipulado, eu não estou num domingo à noite. Tem que ficar. Você tem que ficar atento na internet, porque cada um fala uma coisa. Se você está num ministério aqui, e você está sendo pastoreado por outras pessoas, é nítido que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver a diferença. É nítido. Isso é como se na academia tem 2 pessoas, um só malha a perna, outro só malha braço. É nítido, aquele ali está com bração, só malha braço. Esse aqui está com pernão, só malha a perna. A mesma coisa é hoje. Se você é discipulado por outras pessoas, suas ideias são diferentes, suas preferências são outras, sua teologia é outra, seu gosto é outro, sua maneira de ver o culto é outra. Tudo de você é diferente. Por quê? Porque você está desenvolvendo o teu chamado, ao invés de desenvolver o teu chamado debaixo da visão do ministério que você está desenvolvendo o seu chamado debaixo da visão do outro ministério. E como eu e a pastora já vivemos isso, não negociamos isso, porque sabemos que dá problema, é beber em várias fontes.
Aí você está aqui ministrando, não, a gente crê sim na prosperidade, a gente crê que quem entrega a vida a Cristo tem que caminhar com Jesus. Aí ele está vendo lá na internet, não, esse negócio de dízimo é coisa do Velho Testamento. Esse negócio de andar com Jesus depende, porque Jesus já pagou tudo na cruz, já pagou tudo, pode ficar à vontade, irmão. Aí o que acontece? Zebra. O que acontece? Duas visões. O que acontece? Tempo para dividir, ou deixa a coxa de retalho. O Gil sobe aqui, fala um negócio, o pastor Jeff sobe aqui, fala outro, a pastora sobe, fala outro, a Dani sobe, fala outro, eu subo, falo outro, mas para não perder, a gente fica essa coxa de retalho, e o povo, a cada época, fala assim, mas peraí, afinal de contas, nós cremos no quê? Que já está tudo resolvido ou não? Depende, porque cada um pensa de um jeito. Quem entendeu? Então a sua chamada é um libertador da vida de pessoas. Diga, a minha chamada é um libertador na vida de pessoas. Irmão, tem gente, isso aqui é uma coisa interessante. Tem gente que vai para o céu por tua causa. Não, obrigado pelos 3, amém. Tem gente que vai para o céu por tua causa. É tua, foi você, Deus preparou você para alcançar aquela pessoa. Ela pode ter entrado aqui na igreja, ela pode ter ouvido o apóstolo pregar, ela pode ter gostado do louvor cantar, mas foi você aquele instrumento. Eu estava lendo uma matéria, até falando disso, sobre libertador, do cara, eu não lembro o nome dele, mas está aí uma boa pesquisa para depois, que estava colocando em xeque a chamada dele. Colocando em xeque a chamada dele. Um missionário, que ele foi fazer missões na América, ficou um tempo lá, a igreja não aconteceu, a igreja não fluiu. Depois de anos, a denominação que ele estava decidiu levá-lo de volta embora. E ele foi muito frustrado. Muito frustrado. É triste isso. Até abro um parênteses aqui. Eu já enviei pastores e a igreja não fluiu. É muito frustrante. Você tem que desmontar, você tem que recolher os bancos, você tem que encerrar o CNPJ. É traumático até. Só que aí, com o passar do tempo, você vai entendendo que algumas coisas não dependem de você e você vai crescendo e vai fazendo parte. E a gente entende que temos que plantar, mas filtramos melhor um pouco as pessoas para serem enviadas, mas a gente teve essa experiência, e é muito frustrante. Esse pastor, frustrado, sem ninguém na igreja, a denominação mantendo ele, até que ele foi embora dos Estados Unidos. Passaram aí uns 8 anos, ele volta nos Estados Unidos, e um jovem ainda, aí na casa dos seus 20 anos, 22 anos, o procura, e agradece muito ele, abraça ele. Olha, o senhor não tem noção como foi importante a sua vinda para cá, como foi importante a sua vida para mim. Aí o pastor dando aquele sorriso amarelo, amém, irmão, amém, 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 amém. Ai, que bênção. Não, eu estou convertido, estou me aplicando, estou pregando o evangelho. Olha, Deus me chamou e foi tudo lá, através de um dia que o senhor estava pregando, depois eu fui na igreja. Nossa, eu nem lembro você. Olha, muito obrigado. Que o Deus te abençoe. Até me arrepio, me emociono. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Olha, que seu ministério prospere muito. Tá bom, muito obrigado. Mas qual é o seu nome? É Billy Graham. Você está entendendo quem é Deus? Você está entendendo quem você pode ganhar? Você está entendendo o que você pode realizar? E quando você acha que não está realizando, eu estou lá em Lorena, entrei numa empresa, e quando eu entrei assim, eu estou vendo uma pessoa olhando para mim assim, fiquei até meio... Aí eu falei com a pessoa assim, aí o rapaz veio, um cara forte, todo tatuado e tal, tatuado aqui, cabelo baixinho, tal. Eu falei, será que ele está confundindo eu com alguém, vai me bater? Porque ele está olhando muito. Aí ele chegou e falou assim, o senhor é o pastor Paulo? Aí eu baixei a guarda, né? Eu falei, sou. Eu ganhei um livro seu. Eu ganhei um livro seu.
Tem um amigo meu que comprou um livro, leu. Eu estava atravessando um momento difícil da minha vida, e esse amigo falou: leia esse livro, e eu vou falar uma coisa para o senhor, esse livro mudou minha vida, muito obrigado. Eu nunca imaginei um negócio desse. Quando a gente fala, quem é que você tem convidado para a igreja? Trate com alegria quando entra alguém aqui. Não fique seu bloquinho no culto, bloquinho depois você faz, mas no culto, se misture, porque vocês são líderes. Se misture, dê um abraço, fale de uma programação, porque você não sabe, mas Deus na eternidade, quando passar o filme da tua vida, tem coisas que você vai dizer: meu Deus, eu nunca imaginei que aquela atenção para um visitante de 5 minutos mudou tanto a vida dele, transformou tanto a vida dele, como agora que eu estou vendo aqui. Por isso, que cada um vai prestar conta das suas obras. Você pode dar um aplauso a Jesus aí? Escute, a sua unção, o seu chamado, vai despedaçar julgos que a minha não vai. A minha vai despedaçar julgos de pessoas que a sua não vai. Deus não vai dar tudo. Uma pessoa um dia falou assim: você devia ser mais assim. Eu falei: cara, na boa, se é a parte que eu sou bom, não tiver uma parte que eu sou ruim, eu viro o diabo. Eu tenho que ter uma parte ruim, para pisarem, para me humilharem. Que isso? Eu falei: porque quando se você estivesse no céu e falasse assim, qual que é a referência no céu? O próprio Deus ia falar: Lúcifer, anjo de luz. A plenitude dele foi tão feroz que ele virou diabo. Por isso que você não vai ter tudo na sua chamada. Você vai precisar de alguém para fazer alguma coisa que você não tem nem noção. E tem gente que vai gostar de você só porque tem alguém que faz alguma coisa que você não faz, mas porque ela fez, ela vai transferir aquela honra e aquele carinho para mim. E você não precisa ter nenhum problema com isso. Olha, irmãos, vou te falar um negócio aqui, na mesa. É muito errado. Eu cheguei para um grupo de pessoas e falei assim: amigo, e aí, tudo bem? Paz. Um grupo, 4, 5 pastores, de uma igreja. Eu falei assim: mas e aí, quem que é o pastor aqui? Parecia um coral, nós 5. Não, eu entendi, eu também tenho equipe, eu entendi. Eu quero dizer, quem que é o coronel aqui? Nós 5. Ah, vocês 5. Não, é nós 5 aqui. Então, por exemplo, se eu chegar e falar assim, eu quero resolver com quem resolve. Nós 5. Fiquei quietinho. Como assim nós 5? Se fosse 3, até dá para fazer uma analogia com um Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas 5? Onde está isso na Bíblia? Não, está os 5 ministérios. Opa, eu não estou falando 5 ministérios. Eu estou falando 5 que responde igualmente. Não, tem que ter alguém que responda mais aqui. Se chegar aqui, quem que é o pastor aqui? Sou eu. Eu vim aqui eu preciso resolver com quem é em última instância. Sou eu. Qual o problema? Ah, não, e a sua esposa? Depois. Pastor Jefferson? Depois. Os outros pastores? Depois. Cada um na sua. O que é? É comigo que você quer resolver? Então é comigo. Qual o problema? Porque a minha unção é para resolver um nível de problema. A sua é para resolver um outro nível de problema. Irmão, não fique disputando com o pastor principal. Eu vi muito isso. O pastor principal compra uma camisa azul. Alguém vai lá e dá uma camisa azul para o pastor auxiliar. Pastor Jefferson, aprenda isso. Quando alguém der de te comparar comigo, Satanás entrou nessa pessoa. É sério, porque nós estamos aqui num discipulado, amém? Amém? Ah, o pastor foi para a praia. Alguém chega e fala assim: pastor Jefferson, pode arrumar sua bala aí, você vai para a praia. Você fala assim: não, irmão, obrigado, eu vou primeiro dar um pulo no Zé João.
Sabe por quê? Não vem de Deus. Não vem de Deus. Te dou aula nisso. Não vou aprofundar hoje, mas vou aprofundar. Te dou aula. O próprio inimigo começa a jogar divisão. Aí tem um auxiliar aqui, tem um auxiliar aqui. Eu trouxe um lanche. Para quem? Não, vai ter que dividir para 5. Hein? Que conversa fiada é essa? O que tem aí? Farinha. É para mim e para o meu filho. Faz o bolo para mim. Depois que eu comer o bolo, você vai comer. Isso é bíblico. Não, divide aqui. Irmão, a sua unção é para resolver um nível de problema. A minha unção é para resolver outro nível de problema. Será que tem alguém aqui para dar um amém ou não? Amém. Escute. Guarde isso. Você pode gostar de muita gente, mas seja você. Eu gosto de muita gente. No início você até tenta ser outros. No início você até tenta ser outro. Mas isso não dá certo. No início, caminhando, se encontrando e tal. Mas chega uma hora que você vai crescendo, porque o seu chamado vai maturando, e você vai se encontrando. Eu vejo. Eu pego uma mensagem minha de 10 anos atrás, ela é diferente hoje. Sim. Uma pessoa falou assim, você mudou seu jeito de pregar. Eu falei, graças a Deus, irmão. Qual o problema? Por quê? Não, que eu gostava daquele jeito que o senhor... Não, eu também gostava, mas as coisas mudam, se movimenta. A criança fala fino, vai crescendo, fala rouco, depois encontra um equilíbrio. Está tudo certo. Por quê? Porque as pessoas, você, temos que ter um cuidado de não acharmos que Deus nos fez igual a alguém. Sabe qual o igual que Deus nos fez? A imagem e semelhança dele. Só isso aí já dá para você dar um aplauso aí bonito. Olha, isso aqui é uma parte que você não ouve em qualquer lugar. Eu sou rato de congresso, não ouve em qualquer lugar. Eu encontrei com um amigo esses dias e batemos um papo longo. Falei, e aquele negócio que você fez, aquele negócio que você fez, aquele negócio que você fez? Aí ele foi, aquele negócio, arrebentou, tá bênção. Aquele outro negócio arrebentou, tá bênção. E aquele outro negócio, pelo amor de Deus, tá melhor que os dois. Falei, poxa, que maneiro, que bênção. Show de bola. Aí quando eu falei isso, ele falou, e os BO, os problemas, a gente nem fala. Falei, bom, então tá, agora melhorou. Então os BO, os problemas, a gente não fala, então maravilha. Eu quero falar um pouquinho de BO. Durante esses 10 meses aí, a gente vai falar um pouquinho de BO. Mas eu não vou falar tudo. Eu separei só 5. Alguns BOs que eu aprendi com o erro. É bom você aprender com o acerto. Mas eu digo para você que as melhores lições que você vai aprender na vida é com o erro. Por mais que você tente, por mais que eu queira que você acerte, e algumas delas aqui, eu até tive a oportunidade de acertar, mas fui teimoso, fui achando que seria diferente. E por falar em ser diferente, antes de eu tocar nisso aqui, nem positivas, nem negativas experiências são doutrinas bíblicas, amém? Amém? A sua experiência positiva e negativa não é uma doutrina bíblica, é a sua experiência. A minha experiência também não é uma doutrina bíblica, claro, senão eu estaria aqui enlatando Deus na maneira dele de agir. Mas numa percepção ministerial, com 18 anos de ministério, aí eu digo para você que alguns dos assuntos a serem tratados, 99 são padrões, são da mesma linha. É igual, o que é feito uma estatística? É levantado um padrão daquilo ali. Tem a exceção, tem, só que tem um padrão. Isso que eu vou compartilhar com você não é uma experiência só minha, é uma experiência que eu vivi, mas eu não dei valor quando me ensinaram. Número 1, não misture emoção com missão. Você é um líder, você é um voluntário, não importa. Você é um pastor, você está assistindo, não importa, você sabe. Quando você mistura emoção com missão,
Eu escrevi aqui algumas coisas que acontecem. Número 1, você vai levar pessoas que não querem ir para onde você está indo. E por que isso acontece? Você as ama. Mas não tem que amar? É claro que tem que amar. Mas você não pode amar a ponto da sua missão ficar comprometida. Quando Deus chamou Abraão para uma missão, Abraão levou Ló. Mas até aquele momento, Ló foi bênção na vida de Abraão e Abraão foi bênção na vida de Ló. Agora, por cargas d'água, Deus falou com Abraão: é você e a tua casa. Sai do meio da tua parentela, ou seja, teu sobrinho não está nesse pacote. Só isso. E o que Abraão fez? Ele misturou a missão com a emoção. E o que ele fez? Ló, vão comigo. O que Deus permitiu que Ló fosse? Que Ló crescesse, que Ló se enriquecesse e que Ló desse trabalho para Abraão. Até que, não foi Deus que mandou Abraão se separar de Ló? Foi Abraão que não aguentava mais os problemas. Por quê? Porque ele misturou a emoção com a missão, com a emoção. Outra coisa, você acaba dando cargos e mantendo, porque dar cargo você vai dar por quem você confia e tem afinidade num primeiro momento. Quando eu cheguei aqui, há 3 anos atrás, conhecia mais quase ninguém. Eu tive que confiar em pessoas. Baseado no quê? Baseado em nada. Você está fazendo o quê? Eu cuido disso. Então você vai liderar. Com o passar do tempo, com o passar do alinhamento, algumas pessoas foram espirrando. Mas num primeiro momento, foi isso. Só que lá atrás, quando eu comecei a igreja, tinha muitas pessoas com afinidade. E muitas pessoas com afinidade que não estavam tendo produtividade, mas estavam com afinidade. E uma igreja, ela não foi feita para eu granjear meus amigos. Uma igreja foi feita para cumprir uma missão. Quem está aqui? E quando você tem esse tipo de maturidade, você muitas vezes vai ter que pegar um amigo seu, um parente seu e dizer: olha aqui, eu preciso que você faça isso. Mas não é por causa de mim, é por causa da igreja. Você precisa cuidar de gente, você precisa realizar isso, porque você está diretamente ligado a mim. Não, eu não quero. Tudo bem, então finge pelo menos, para a gente estar junto. Eu misturei missão com emoção. E cargos a gente não dá por afinidade. Você pode até investir no primeiro momento por afinidade, e glória a Deus quando tem afinidade. É uma maravilha. Mas eu aprendi que a afinidade no reino de Deus não é o principal, porque Deus tem uma missão para nós aqui. Quem está aqui, diga amém. Eu não tenho tempo de construir uma amizade com todos vocês, mas entre vocês tem 2, tem 3, tem 4, tem 1, tem 2, que vão construindo amizades, mas nós estamos juntos no mesmo barco, mas nós precisamos cumprir a mesma missão. Já pensou? Eu saio de férias, a minha equipe já não vem mais na igreja, a igreja já não funciona nos horários mais, o louvor que tem que começar no horário não começa mais, a porta da igreja que tem que abrir no horário não abre mais. Por quê? Porque o pastor tirou 3 semanas de férias, e aí a gente fica tranquilo. Sabe quem faz isso? Pessoas que estão no ministério por afinidade e não por responsabilidade, porque quem está por responsabilidade, o pastor está bem, o pastor está amém, vai tudo funcionar do mesmo jeito. Quem está aqui, diga glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus aí para você aprender. Então, quando você vê algum líder, um voluntário, que fala assim: você vai vir quarta, sei lá, domingo? Não, vou. Você sabia que o apóstolo está de férias? Então não vou vir não. Que papo é esse? Que absurdo é esse? Eu falo para a turma minha: vocês não querem vir no culto por algum problema? Deixa para quando eu estou. Aí vocês não vêm. Porque quando vocês não vêm, quando eu não estou, vocês estão mostrando para a igreja que o principal aqui não é Jesus, o principal aqui não é a ovelha, o principal aqui é o apóstolo. Então, se ele não está, eu não estou. Se ele tirar férias, eu já aproveito para ficar umas 3 semanas para não vir no culto. Aqui não é assim não, mas vai que para alguma igreja que está assistindo é assim, o pastor já dá uma acordada. Amém? Dá um aplauso aí. Não fica cara feio aqui não, irmão. É porque tem coisa que... Não, é tranquilo.
Eu preciso de uma equipe poderosa, sabe por quê? A igreja, se amanhã chegar 300 pessoas aqui, a minha liderança suporta. Agora, se eu tiver uma liderança fraca, se chegar a 100 pessoas, do jeito que chega, sai. Por quê? Porque tem as panelinhas. Irmão, aqui não é lugar de panelinha, aqui é lugar de reino. Quem está aqui? Aqui é lugar de cuidar de vidas. Quem está aqui? Aqui é lugar para empoderar pessoas. Quem está aqui? Aqui é lugar de ganhar almas. Quem está aqui? E aqui é lugar de cumprir a missão, ir de por todo mundo pregar o evangelho. Dá um aplauso aí, mais uma vez aí. Não dá tempo para isso. Segundo erro, eu deixei números sem voz. Eu não dei voz para números. Apóstolo, me explica melhor. Eu não avaliava crescimento, eu não avaliava produtividade. Aí um dia, eu ouvi um pastor ensinando sobre a parábola das 100 ovelhas. Só que aí eu já tinha passado o período que seria bom eu ter aprendido isso, mas para o futuro vai ficar bom. Ele falou, o pastor só sabia que faltou uma, porque ele contou. Quando ele falou isso, parecia que uma cadeia dentro de mim explodiu. Por quê? Porque eu via números ruins e olhava para a pessoa dos números. O que eu fazia? Fechava os olhos para os números e olhava para a pessoa. Eu tenho afinidade com ela. Não, eu vou até o final. Esse foi um erro. Eu não posso calar os números, porque os números trazem referência. Eu tinha um receio, porque o dia que eu li que Davi fez o censo e morreu milhares de pessoas, porque quando ele fez o censo, ele fez para colocar a sua segurança na estrutura que ele estava. Aí Deus falou, você está de olho na estrutura, eu vou arrebentar a sua estrutura. Só que aí eu peguei isso e falei, eu não quero saber de número, nós vamos andar por fé e Deus vai fazer. Só que é diferente, nós plantamos igrejas que os números não cresciam, nós colocamos líderes de departamento que o ministério não crescia, nós colocamos líderes para realizar algumas coisas que não frutificava. E muitas vezes a gente até brigava. Não tinha que brigar, tinha que mostrar que não estava funcionando. E o que precisava ser feito? Se não tivesse que ser feito, teria que trocar pessoas. Então, um segundo erro importante. Por isso que eu falo, olha para a sua equipe. Por que seu ministério não está frutificando? Eu sei que tem ministérios que são mais complexos, mas procura colocar um treinamento, procura impulsionar alguém, sei lá, cria, porque o apóstolo não vai criar todos os ministérios, o apóstolo tem a função dele, e se você quiser saber, eu te levo num quadro ali, e vou escrevendo o que eu faço. Se você quiser pegar alguma coisa que eu faço para você fazer, você vai me aliviar. Vou lá e escrevo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Se alguém quiser pegar alguma coisa que eu faço, vai me aliviar. Então, a gente precisa mensurar. Então, não deixar os números silenciados. Uma outra coisa que eu aprendi, as pessoas devem ser capazes em suas áreas. E muitas vezes a gente fala assim, mas ele é bonzinho, mas ela é tão abençoada. Não, não é assim. Reino de Deus não é implantado assim. Vem cá, querida, vem cá, querido. Eu acho que você está com dificuldade nessa área, não está? Estou, apóstolo. Nossa, fica tranquilo, você não precisava fazer isso. Vamos colocar você em outro lugar, vamos ver onde você floresce. O meu cunhado fez uma casa muito linda, muito linda. E quando ele inaugurou a casa, e fez uma festa,
E eu cheguei lá antes e tal, aí ele foi me mostrando a casa e tal. Aí ele me mostrou o jardim da casa. E aí, eu olhando o jardim, jardim lindo, iluminado, era noite, uma coisa extraordinária. Eu falei assim, como é aquela árvore ali, cara? Sei lá, aquela... O que é negócio ali? Aí ele olhou, falou, o jardineiro vai ter que vir aqui arrancar. Morreu. Era para ser uma árvore de não sei o quê, mas ela morreu. Mas ele vai trocar, vai me dar outra e tal. Até a gente vai colocar uma outra árvore ali, né? Porque, legal. Acabou. Por isso que eu falo para vocês, Deus fala comigo de várias maneiras. A gente só tem uma maneira de falar, que é a oração, mas várias... legal, tá bom, olha a casa, come salgado, tá tudo certo. Aí passou assim uns 2 meses, voltei lá na casa dele. Aí eu lembrei, memória fotográfica, eu falei, e aí, a árvore, olha lá. Trocou, eles colocaram outra ali, aí a gente colocou uma outra. Nossa, que lindo, cara. Pô, ficou bonita mesmo. Aí ele falou, mas dá uma olhada do outro lado. Aí eu olhei assim, uns 8 metros, 9 metros. Falei, você acabou colocando uma outra igual? Não, é aquela. Falei, como aquela? Aquela. Quando o cara veio trazer essa, na garantia, ele falou, o senhor não quer que eu coloque ele naquele canto lá? Depois, se não der certo, o senhor mesmo arranca e joga fora, porque está tudo tão arrumadinho aqui. Põe lá. Irmão, estava mais bonito que a outra que foi trazida. 8, 9 metros. Uma mudança. Qual o problema se você precisar de mudar de ministério? Qual o problema? Se você não está encaixando, você não está frutificando, você não está florescendo, você não está imponente. Qual o problema? Fala assim, será que se a gente colocar você do outro lado não vai ser melhor? O que eu aprendi? Que as pessoas devem ser capazes nas áreas capazes da vida dela. Quem está aqui, diga amém. Uma coisa aqui, importante, serve para todo mundo, hein? Quando a gente começou, nem ficha de membro a gente tinha. Não quero ficha de membro. Não quero ninguém controlando ninguém, não. Porque a igreja é livre, entra e sai. Só que isso complica. E aí eu aprendi uma grande lição. Existem coisas hoje, raramente, mas raramente, eu vou tratar assuntos sérios. Olha, eu digo que não, eu não vou tratar. Eu não preciso falar raramente, porque não vai ter como. Assuntos sérios eu não trato mais sozinho, e dependendo do nível do assunto, envolvendo pastor, plantação de igreja, papel. É isso que você entendeu. Eu não trato assuntos sérios sozinho, com ninguém mais sozinho. Não é porque é mulher, não, é homem, é mulher. Por quê? Porque eu, tentando ser discreto para lidar com alguns assuntos, só me dei mal. Porque a pessoa já está com a cabeça virada, ela distorce o que você fala, ela fala o que você não falou. E aí, nós que somos pastores, temos que ficar silenciosos. Não podemos ser como muitos fazem, sai falando, e faz post, e reclama, e tal, e contamina a igreja. A gente que é pastor tem um negócio chamado ética. Tem uns que não tem, mas eu tenho, graças a Deus. Você não pode ter esse mesmo comportamento, você tem que ficar como Jesus, sofrer calado. Então eu tenho assuntos que eu não trato mais sozinho. Não se espante se eu tiver que tratar um assunto com você e tiver uma testemunha. Já estou te ensinando, curando a tua alma. Por quê? Não é por desconfiança, é preventivo, é segurança para você, é segurança para mim. E a segunda que eu falei, papel. Porque às vezes você trata assuntos de pastores, envolvendo novas igrejas, envolvendo alguns acordos, né, que eu já fiz de boca, e que depois a boca ficou entre Deus? Sim, mas como tudo hoje tem papel, eu adotei isso. Dependendo do nível pastoral, dependendo do nível de projeto, papel. Vamos fazer aqui um documento, nós temos um estatuto, nossa igreja é legal, nós temos um contador, nós temos um cartório para registrar e está tudo certo. Porque se você mudar ou eu mudar, a gente tem algum respaldo. Eu não faço mais nada de boca. Pode ser quem for. Tirando a minha esposa,
Nada de boca. Pode ser pastor Jefferson, pode ser meu irmão aqui. Envolver o nível pastoral, plantação de igreja, algum tipo de acordo que eu já vivi, então você não precisa se espantar, porque eu vivi. Não, é no fio do bigode, eu confio em você, eu confio em você. Então, só que aí na hora, eu não mudei, a pessoa mudou. Aí o acordo de boca só ficou entre eu e ele. E como eu te expliquei, tem que ter ética, você não pode sair falando que tem vontade, e muitas vezes você acaba tendo um prejuízo muito grande. E em último lugar, é a demora para fazer mudanças. Isso aqui é fruto muito de você se perder na emoção. Então é meio que demorar para fazer mudança. Tem mudanças que a gente não pode demorar. Tem mudanças que os números estão trazendo o ensino, o comportamento da pessoa está trazendo o ensino, a resposta da pessoa está trazendo o ensino, e aí a gente tem que pegar aquele conjunto da obra e dizer, vem cá, a gente vai precisar fazer mudanças. Algumas são porque são ruins mesmo, algumas não, como o caso da árvore. Não está legal aqui, mas do outro lado você pode frutificar. Mas algumas são assim, olha aqui, fulano, deixa eu explicar uma coisa. Na equipe minha, eu não quero mais você. Eu não falei isso para ninguém até hoje, que ele ficou na igreja. Mas só que eu falei isso de poucos anos para cá. Então eu estou ensinando você isso aí. O último foi a mesma coisa. Olha aqui, a gente já tentou de várias maneiras. Se você quiser servir no ministério, amém. Se você quiser que eu seja seu pastor, amém. Mas na minha equipe não dá, não está encaixando. Você não está me entendendo, eu não estou te entendendo. Ah, não, tudo bem, eu também já estava querendo sair. Aí é assim a fala de todo mundo. O que é isso? Você demora para fazer mudança. O que causa um estresse? Preste muita atenção, líder e voluntário, você que está aí na internet. O que causa muita tensão na igreja, para muitas coisas, é demorar para fazer mudança. Porque a mudança, ela tem uma hora que você pode fazer. Quando você passa daquela hora, começa a virar peso e fardo. Aí é cobrança, aí é empurra. Por que você não veio na reunião? Por que você não foi na comunhão? Por que você não... Aí só fica cobrança mesmo. Aí a pessoa fala uma verdade, o apóstolo só cobra. Por quê? Porque eu não tinha aprendido isso. Eu não cobro mais ninguém, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou dando linha na pipa. Só que chega uma hora que hoje eu chego e, vem cá, a gente vai precisar mudar isso aqui. Mudou? Maravilha. Não mudou? Vem cá. A gente conversou, você ficou de mudar, você não mudou. Mas a terceira, vem cá, não dá. Porque eu não quero brigar com você. E muitos a gente acaba brigando por falta de experiência. Por isso que uma mãe nunca vai ter autoridade sobre o filho gritando. É verdade ou não é? Você tinha mãe, a minha mãe não gritava, então eu posso perguntar, tem alguma mãe aqui que na educação gritava, falava, tem? Não sei o quê, se eu pegar eu te mato. Não vai matar, irmão. Na hora dá até um susto, mas com o passar do tempo, não vai matar nada. Eu vou pôr você 1 ano de castigo. Não vai, 1 ano não vai. Fala que você vai pôr 3 horas, e põe 3 horas. Quem está aqui? E muitas vezes, a minha esposa me ajudou muito, falou, Paulo, você fica ameaçando a pessoa. Eu falei, mas é que eu não quero perder a pessoa. E eu lutava com ela, eu não quero perder a pessoa. Aí eu descobri, é verdade. Demorava para mudar, e eu tentava fazê-la mudar ameaçando. Nós não vamos ficar juntos desse jeito. Você não vai ficar na igreja desse jeito. Ele estava errado. Mas o meu coração era dessa mãe espalhafatosa, tentando fazer com que o filho acordasse. Hoje, irmão, ele pode até acordar, aí talvez ele vai acordar em outro ministério. Por quê? Não vou mais fazer isso, porque isso não é correto, eu aprendi e eu estou ensinando você. Você não tem que brigar com o voluntário que não está cumprindo as escalas, os compromissos, os horários, você não tem que brigar. Você tem que chamar para uma conversa e jogar limpo com ele. Se não der certo, você joga uma conversa mais dura com ele. Mas se não deu certo, você pode fazer a mudança. Eu prefiro chegar aqui e ver a Érica cantando, o Abner tocando violão, se for para ter um grupo de pessoas aqui descomprometidas. Não é o caso, estou só dando exemplo, amém? Amém?
Porque daí faz sentido. É melhor ter 2 pessoas só na recepção do que 20, tudo descomprometido, tudo desalinhado, tudo desconforme. A questão não é ter muito e nem ter pouco. A questão é ter as pessoas certas, nos lugares certos, chamado por Deus para cumprir a missão. Dá um aplauso aí, vai, para animar. Aqui é o tempinho, como diz um amigo, aqui a gente fala um tempinho maior. Escute, mas já vou caminhar para o final. Não se assuste quando você se perder na sua chamada. Você era um líder, empolgado, mas de repente você começou a olhar umas coisas que não deveria. Sabe uma das orações que eu aprendi a fazer, e eu fiz hoje ela? Senhor, não me deixa, mesmo sendo pastor da igreja, ter o olhar crítico. Isso é um demônio, irmão. O olhar crítico. Não é o olhar para melhorar. Não, eu estava sentado ali conversando com o Gés, aí eu falei assim, tira aquele extintor lá, não tem nada a ver aquele extintor aparecendo lá, põe no cantinho ali, dá tempo, pegar, se precisar, em nome de Jesus que não precisa. Não é isso, não é olhar crítico, mas é aquilo que tudo está insatisfeito, tudo está fora do padrão. Não deixa isso acontecer na tua vida. Se isso acontecer, você pode orar, porque não é o Espírito Santo te mostrando, é o diabo colocando uma lupa, ampliando os problemas. Quem está aqui? Quem está aqui? Então, se você se perder, faz isso. Pede para Deus voltar aquele olhar. Lembra de Pedro? Pedro, ele se perdeu na chamada. Era o cara que largou tudo, que andou sobre as águas, que teve a revelação de quem era Jesus. Ele era o cara. Só que teve uma hora que... Você não é discípulo de Jesus? Eu? Não. Você fala igual ele. Você anda com ele? Eu? Não. E mesmo assim, o que Jesus fez? Quando apareceu para os discípulos, mandou chamar os discípulos e a Pedro. Ele não falou assim, chama os discípulos. Ele falou, chama os discípulos e a Pedro. Sabe por quê? Nenhum discípulo iria chamar Pedro. Nenhum deles. Eu, se estou lá, eu não chamava. Talvez você chamasse. Eu não chamaria. Por que eu não chamaria? Porque eu ia... Pedro pisou no tomate. Chamar Pedro não. Chamar os discípulos. Pedro falou que não conhecia ele. Pedro falou que não era ele. Pedro falou que não andava com ele. Depois ficou chorando lá. Não dou mole não. Eu não vou chamar Pedro não. E Jesus sabia que nenhum deles iam chamar Pedro. Eu creio com todo o meu coração. Sabe por quê? Porque foi o único que ele mandou chamar pelo nome. Chame os discípulos e a Pedro. Sabe o que eu quero dizer para você? Mesmo você errando, perdendo a chamada, o seu nome está escrito na palma de Deus. Tem um chamado para a tua vida, tem um chamado para a tua vida, tem um chamado para a tua vida, tem um chamado para a minha vida, que ainda que eu erre, ele continua de pé. Basta eu ouvir o chamado dele e voltar novamente para a glória do nome dele. E para fechar aqui, escute, o Deus que chama, pode ter 7.000, você vai fazer falta. Lembra do profeta Elias? Enfrentou 850 profetas de Baal. A mulher de Acabe disse, Jezabel, eu vou matar você. Eu vou matar você. Ele já estava vindo debaixo de muita luta, de muita pressão, de muita batalha. Foi o gatilho da depressão. Foi embora para a caverna. Chegou lá na caverna, ficou lá. Quando Deus diz, Elias, sai e tal, você já conhece a história. Elias fala assim, só sobrou eu. O que Deus diz? Não. Sobrou 7.000. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora escute. Se sobrou 7.000, por que Deus foi atrás dos 7.001? 7.000 não estava bom já? Estava ou não estava? Pensa. O pastor Jefferson chega e fala assim, apóstolo, foi todo mundo embora.
Só sobrou 7.000. Estava bom ou não estava? Estava bom ou não estava? Só que aí eu falo assim, não, tem um que está na caverna. Deixa que eu vou lá. Abre a sua mão. Você pode estar onde for. Pode ter quantos estiverem fazendo o que você faz. Deus não vai perder ninguém daqueles que Ele chamou para fazer a sua obra. Você pode aplaudi-lo nessa noite? Ninguém. Só que você tem que entender a piadinha do jumento. Eu já contei aqui, mas dá para contar. O jumento que levou Jesus, lembra que Jesus falou, vai lá, tal, tem um cara, tem um jumento zerado lá, pega o jumento, fala que foi o Senhor que mandou, lembra disso? Tem que pregar para livre, não ficar lendo Bíblia aqui não, irmão. Pega o jumento e traz, aí o jumento foi. Chegou lá, Jesus montou no jumento, e o que aconteceu? A galera jogava ramos, e gritava, Hosana, Hosana, Hosana. Aí ia Jesus assim, estamos juntos, fazendo coração, e o jumentinho dando risada para todo mundo, balançando o rabinho e tal, de vez em quando dava uma rixada. Aí ele chegou no meio dos jumentinhos depois, falou, está sabendo aí, eu e Jesus, como é que nós estamos? Rapaz, o negócio está forte para o meu lado, você viu que coisa tremenda? Aí falou, não acredito, verdade, você está falando que as pessoas aplaudiram você, jumento, aplaudiram? Pelo amor de Deus, rapaz, o nego batia até em mim assim e tal, pô, que maravilha. Falei, duvido, vamos lá que eu quero ver. Aí o jumentinho foi com os amiguinhos jumento dele, foi passando na multidão, ele só tomava bicuda na bunda assim, ó. Sai daqui, sai daqui. Por quê? Porque agora Jesus não estava ali. Olha para o jumentinho que está do teu lado. Olha para o jumentão que está aqui na frente. Fala assim, fala para mim primeiro. Só tem festa que Jesus está no comando. Agora fala para quem está do teu lado, a ovelhinha que está do teu lado, só tem festa que Jesus está no comando. Pode aplaudir aí, vai. Escutei um aí, ó. É desse jeito, irmão. O seu chamado pode ter muitas coisas parecidas, mas o seu chamado é único. Deus não precisou fazer 2 de você, Ele fez um só. Nunca se esqueça, Moisés viu uma sarça pegar fogo, e Moisés ouviu uma voz. Você precisa ver algo de Deus, mas você precisa ter a voz de Deus. Você pode ver um ministério legal, você pode ver uma área que de repente você queira, mas escute a voz para aquilo lá. Porque pode ser que aquilo que você queira não seja aquilo que a voz queira que você saiba, queira que você faça ou queira que você realize. Quem está aqui, diga amém. Amém. E para fechar, é o seu chamado que te protege. Diga, o meu chamado me protege. Eu fiz um curso, pode ficar de pé, eu fiz um curso que foram 10 sábados e eu andava 350 quilômetros, e eu mudei uma data de uma cirurgia de varizes, porque se eu fizesse a cirurgia de varizes, eu ia faltar uma aula, e a aula eram 10 sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde, com 1h30 de almoço, e aí a minha esposa cobrava comigo, porque eu falei, eu não vou fazer a cirurgia nessa data. Ah, mas você já mudou a data já, não sei quantas vezes, sei. Eu mudei antes porque eu não queria. Só que agora não é isso. É porque eu estou fazendo esse curso, e se eu fizer nessa data eu vou perder. É só marcar 15 dias antes da aula, porque eu vou com a perna enfaixada e vou falar que eu preciso de um lugar para eu ficar sentado com a perna esticada. Mas aí eu posso ir, porque daí o médico me falou. Dito e feito, mudei a data da cirurgia, fiz a variz das 2 pernas, chegou o dia da aula, um líder pegou, colocou eu no meu carro, eu fui no banco de trás, perna esticada, cheguei lá no curso, tinha uma cadeira toda preparada, tipo uma poltrona, para eu ficar com o meu pé esticado, assistir a aula, e eu não faltei nenhuma das 10 aulas. O que eu quero dizer para você? O teu chamado te protege, sabe por quê? Nesse curso eu aprendi uma coisa sobre chamado. Você já viu as 12 pedras de Israel? Já viu essas 12 pedras de Israel?
Eu, quando fui lá uma vez, eu comprei um anel com as 12 pedras. Então, de vez em quando, eu usava ele. Tinha as 12 pedras. E eu tive uma aula sobre as 12 pedras, de várias situações. Mas a que mais me destacou é que o Arão, a veste de Arão, tinha um lugar que colocava-se as 12 pedras. Tinha um lugar no peito dele, no peitoral. E quando Arão é chamado por Deus e vai ser morto, quando Deus chama Arão, Arão vai num determinado lugar e lá Deus fala para ele tirar toda a roupa. E aí eu falei assim, é verdade, está lá, tira toda a roupa. E aí eu aprendi que aquela roupa, com aquelas 12 pedras, simbolizava o chamado de Arão para a nação. Então Deus não iria matar Arão ainda com um chamado pendente. Aí eu aprendi que a gente não morre na luta, a gente não morre porque está difícil, a gente não morre porque o pau está quebrando, a gente não morre porque o inimigo está tentando armar contra nós, não, porque o nosso chamado nos protege. E o dia que chegar a nossa hora, é porque venceu o ciclo do nosso chamado. Então, valorize o seu chamado, porque é ele que te blinda, que te guarda, que te protege de todas as investidas do diabo. Por quê? Porque o Deus que te chamou, que começou a boa obra, há de completá-la em Cristo Jesus. Você pode aplaudi-lo? E aqui eu termino. Você, líder, mude sua teologia, se você precisar mudar, porque algumas coisas eu mudei. Mude de opinião quando os fatos ao seu redor mudarem, porque senão você será teimoso e sua chamada não muda, mas ela se move. Diga, a minha chamada não muda, mas ela se move. A minha chamada pastoral não mudou, mas chegou uma hora na minha vida que eu entendi que era a hora da unção apostólica que eu recebi com 3 anos de vida, 4 anos aqui, e ela foi se cumprir com mais 10 anos depois. Mas aqui, no ano de 2011, nesse lugar aqui, eu fui ordenado a apóstolo. Mas eu entendi no meu espírito que eu iria ser trabalhado, treinado para essa unção. E ali, 10 anos depois, em 2019, que aí eu assumi essa identidade apostólica. Mudou o meu chamado pastoral? Não, mas ele se moveu. Por isso que hoje eu entendo que esse tipo de projeto, as reuniões que eu faço, elas não têm mais só informação, ela tem uma revelação, ela tem uma experiência e ela tem uma unção para empoderar você, para que Deus possa enviar as pessoas, para que a gente possa cuidar bem das pessoas e que possamos frutificar 30, 60, 100 vezes mais. Você pode aplaudir ao Senhor? Feche seus olhos. Você que está aí na internet, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse tempo, que cada chamada, Deus, que cada palavra dessa ministrada faça sentido no coração de cada líder, de cada voluntário, de cada pastor, de cada auxiliar, de cada membro de igreja, de cada fominha da tua palavra, porque eu sei que o Senhor está construindo algo grande, e algo grande não pode ser construído na areia, precisa ser construído na rocha, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso a Jesus aí?